Olá para você que acompanha as redes sociais do Jornal Antena. Eu sou o jornalista Marcelo Lovato e este é o 10º episódio do podcast Scalabrini rumo aos 50 anos. Uma iniciativa do Jornal Antena que valoriza quem fez parte da trajetória da escola desde a década de 70. Este projeto conta com os seguintes patrocinadores: Sicredi Região dos Vales, Espaço Florescer, do casal Eldo e Maria Salete Orlandini, e ainda da psicopedagoga Diole Maísa de Siqueira. Nesta edição, nós conversamos com a Jaci Sandri. Ela foi a diretora da época da transição entre Colégio São Pedro e Escola Monsenhor Scalabrini, entre maio e julho de 1975. Também não perca, no final deste bate-papo, um depoimento emocionante da Giannini Sandri, a filha da Jaci, sobre a trajetória da sua mãe, que também foi professora no educandário. Fique conosco, que a Lívia Ozelami vai conduzir este bate-papo. Valeu? Dona Jaci, a gente está começando a comemorar os 50 anos do Scalabrini e a senhora foi a primeira diretora. A senhora foi diretora por 2 meses e meio, quando o Scalabrini foi transformado à escola estadual. E a senhora foi a primeira diretora temporária, até que os trâmites, a burocracia ficasse pronta e fosse eleita e fosse realizada a primeira eleição para diretora. A senhora deu a cara a tapa, a senhora se colocou à disposição daquela escola num momento muito importante que era de transição de escola particular, das freiras, comunitária, para uma escola estadual. E a senhora foi a primeira diretora. Que recordações a senhora tem daquele tempo, em 1975? Eu tinha recém terminado a faculdade de pedagogia em Passo Fundo. Eu estava já lecionando aí. E não viram outra alternativa. Então, sabiam que eu tinha feito pedagogia e me pediram para ser a diretora. Eu não tenho vocação para ser diretora. Eu colaborei. Isso. Com a cidade também, não tinha outra. Daí... E para a senhora foi difícil prestar essa colaboração numa área que não é de domínio da senhora, mas aí, percebendo a necessidade, a senhora disse: não, eu assumo, eu dou conta. Foi feito como uma obrigação de ajudar, né? Sim. Acontece que precisava, era uma coisa necessária. Aí eu comecei me informando cada vez mais lá na escola, informando-me, até que surgiu essa oportunidade. Não que eu quisesse, nunca quis oportunidade de ser diretora de nada, mas já que era urgente aqui, tinha que ter uma diretora, tinha que ter pedagogia. Fiquei lá ajudando. E depois que a senhora deu a sua colaboração enquanto diretora naqueles 2 meses, a senhora continuou lecionando no Scalabrini ou saiu? Como é que foi depois? Eu tinha várias matérias. Inclusive nem teria professora de psicologia, de sociologia, essas professoras que dependem da pedagogia.
e na época ao menos. E fomos indo, né? Fomos indo. Eu lecionei, por exemplo, as cadeiras de psicologia, sociologia, da educação, etc. Não tinha outra professora, a gente colaborava, dava aulas, né? Dava aulas. Já quem tinha o curso de pedagogia já tinha autorização para lecionar todas essas matérias que dependiam um pouco disso, dependiam mais da vontade de quem fosse participar. E foi indo, né? Foi indo. Que outras lembranças a senhora tem de Scalabrini? Colegas, alunos, que fatos marcaram a vida da dona Jaci no Scalabrini? Olha, era bastante disciplinas que eu tinha que lecionar em virtude da pedagogia. Então vinha a psicologia da criança, psicologia da educação, psicologia, todas as disciplinas que dependiam da psicologia. Mas eu sempre gostei muito de lecionar e mais ainda psicologia. Então não foi nada assim doloroso. Não foi nada tão doloroso. Eu só queria fazer o melhor. Ainda mais com criança pequena, essa de 1 aninho em casa. E na época não era tão fácil também achar uma empregada boa. Assim, que desse tranquilidade para a senhora ir trabalhar. Isso sim. Aí que deu tudo certo. Eu acho que eu confiava muito na pessoa que estava aqui em casa. Eu morava aqui já, nessa casa. Para eu dar aula era a mesma coisa que era sinônimo quase de estar dentro de casa trabalhando. Era a minha casa lá na escola. Então... A senhora dominava aquele cenário. Sim. Era algo que a senhora dominava fazer. Sim, dominava, amava. Amava de tudo um pouco. E as minhas alunas eram muito queridas. Eu tenho saudades delas, todas espalhadas por aí. Eu ia perguntar, algumas das alunas ainda convivem aqui, se encontram com a senhora ou se encontravam até pouco tempo quando a senhora circulava pelas ruas? Como que era quando encontrava as alunas depois, agora de adulta? Como era? Bom, elas ficaram tão diferentes, né? Eram jovens, ficaram tão diferentes que às vezes até eu fico meio que assustada de ver. Meu Deus do céu, olha lá a fulana, olha que grande que ela está, olha que isso, que aquilo, nem parece verdade. Mas eu fico feliz quando elas estão bem, essas minhas alunas. E o Scalabrini para a senhora representa o quê? Numa palavra. Uma vitória. Uma vitória. Aqui para Encantado, que tinha pouca coisa assim de educação, mas aos poucos foi se alinhando, foi criando vida.
essas minhas alunas, essa escola, etc. Se ela tivesse que dar um recado, ir lá soprar vela e deixar uma mensagem para todos que fazem o Scalabrini hoje, o que a senhora diria? Olha, já se passaram muitas coisas difíceis. Não desanima nunca. Tenha coragem de levar adiante a escola Scalabrini. Eu faria tudo de novo, no magistério, porque lá que eu me realizei. E a gente no mundo atual vê que isso não é simples, né? De se dedicar para um ideal, sabe? A minha mãe se dedicou para um ideal. E eu morro de orgulho. Morro de orgulho de ti.